Povo, ó quem tá aqui, ó. Ei. Saudade, galera. Já eu volto pros pedais aí. Tá devendo pedal pra gente. Doutor Luciano Lourenço. Bom, vinheta, a gente já explica a coisa. O Lu, ele tá participando do comitê de combate contra o corona, como é que é? A gente existe um grupo de infectologistas junto com a diretoria, principalmente dos hospitais particulares, que a gente acaba conversando também com os hospitais públicos aqui do nosso Distrito Federal, de montar uma força-tarefa, uma forma de gerar informações e um conteúdo verdadeiro para a população e estarmos preparados para cada fase aí dessa infecção. Entendi. Então a gente já está pensando sempre 2 passos à frente, né? Legal. Então estou bastante entretido, né? Como coordenador do maior pronto-socorro dentro do Distrito Federal. A gente tem que estar afiado e com uma rede de cabeças pensantes, cabeças especializadas pensantes, para enfrentar aí essa novidade, né? Tudo isso é muito novo para a gente e a capacidade e a velocidade em que as informações viajam hoje tem muita coisa boa, tem algumas coisas ruins também que vêm, porque quando as informações não são verdadeiras, isso também tem um impacto muito grande. Sim. Mas estamos vivendo algo novo, né? O coronavírus é algo que até os ciclistas já sentiram, né? Tivemos cancelamentos de algumas provas, tivemos cancelamentos de viagem, né? Pessoas pretendendo fazer eu provas. era pra eu estar no Cape Epic agora. Olha aí, ó. Eu não fui mais. E era uma das ideias da gente ir, né? Uns 2 anos atrás Esse ano eu ia cobrir, o pessoal lá do marketing me convidou para ir fazer a cobertura, só que nessa coisa das fronteiras se fechando, né? Eu achei por bem não ir. Tomou uma decisão correta, sem dúvida. E assim, nessa coisa das informações, o Bulu me conhece há bastante tempo e ele sabe que eu sou dessa filosofia de quem não tá afim de ir atrás da informação não tá condenado a ter que ficar acreditando nos outros a vida inteira. E eu procuro ir atrás das coisas e fazer algumas contas, estudar um pouco. E eu tenho, uma dúvida que eu tenho com relação a uma postura, principalmente de algumas autoridades médicas, quando você vê falando sobre o assunto, e eu acho até bom que o Lu deu essa ideia da gente gravar, porque o Lu é um cara que eu acho ele extremamente competente, é um cara muito sério com relação às informações. E assim, eu fui no site da Organização Mundial da Saúde, comecei a juntar as estatísticas e fazer algumas contas, e ver históricos de epidemias, históricos de taxa de mortalidade de gripe e algumas coisas que já aconteceram no último século, e fui estudando um pouco disso e chegando a alguns números. E eu queria mostrar aqui algumas contas que eu fiz e que você talvez me desse um norte para entender um pouco disso. Primeiramente, parabenizar pelas fontes oficiais que você está buscando, né? É muito difícil o vlog da Marinha, né? Não dá, tem que ser isso aí. O OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, é um órgão que está responsável pelas diretrizes mundiais. Então, ou seja, quando a gente fala de fontes seguras, é isso. Então, a primeira coisa importante, né, a mensagem é fazer isso que você fez, buscar Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, fontes verdadeiras de informações, isso é muito importante. E aí, assim, bom, quando começou a epidemia, a Organização Mundial de Saúde estimava uma média de taxa de mortalidade por volta de 2%. Aí no dia 3 de março eles mudaram essa estimativa média para 3,4%. Aí eu venho acompanhando, quase todos os dias eu vou fazendo minhas contas lá. E aí, por exemplo, hoje, isso aqui eu peguei hoje de manhã, você está com 138 mil casos e 5 mil mortes, está uma taxa média de 3,67, taxa de mortalidade média. Aí uma ressalva aqui, a própria Organização Mundial da Saúde ela fala que durante uma epidemia é muito difícil você fazer um cálculo de taxa de mortalidade, porque você pode ter tanto a mais quanto a menos. Eles dão até o exemplo, por exemplo, do SARS, que o SARS foi em 2003, e durante a epidemia você teve uma taxa estimada de 3%, e quando a epidemia encerrou, foi-se analisar tudo, era 9,6%. Então ela, como pode ser muito para baixo, como pode ser muito para cima. Mas, enfim, tocando aqui a coisa.
Das pessoas admitidas em hospitais, hoje em dia você está com a taxa de mortalidade de 15%, ou seja, daqueles casos graves que as pessoas são internadas, os casos graves estão em volta de 9%, né? 91% de condições amenas. Não precisam de internação hospitalar. E desses 9 que internam, você está com a taxa de 15%. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fui pegando por país as taxas de mortalidade dos países que estão acima de 2.000 casos, porque abaixo disso a estatística ela fica muito... Às vezes você tem um país que tem 20 casos e já morreu 2, então a estatística fica muito maluca, né? Aí, por exemplo, acima dos 2.000 casos, você tem a China, que tem 80.000 casos, está com 3,9. A Itália, com a população mais velha, está com 6,7 de taxa de mortalidade média. Irã, 4,5. A Coreia do Sul é que está lidando melhor com isso, que ela tem um período maior já da doença percorrendo por lá, e você está com 0,88. A Espanha, 2,22. A Alemanha está com 0,22, só que a Alemanha tem uma ressalva porque o surto começou lá há muito pouco tempo. E pelo que eu vi, de acordo com a organização também, você tem um período médio entre os primeiros sintomas e a morte de 14 dias. Então você tem um período aí, e a primeira morte aconteceu lá dia 8, então você está ainda nessa... E a França, 2,2, esses foram os últimos países que tiveram acima de 2.000 casos. Aí a minha dúvida, porque assim, aí eu fui estudar um pouco, a taxa média de mortalidade de uma gripe é de 0,05, um ano muito ruim é considerado 0,1. Mas os números estão certos, né? Eles têm assim, alguns vieses aí, né? Por exemplo, o coronavírus está aqui no Brasil, assim, uma forma em torno de 3% de mortalidade. É o dado oficial que a gente tem. Essa é a média de pacientes mundial, geral. Né? A gente tem que pensar na quantidade de pessoas que têm o coronavírus, não tiveram mortalidade, não tiveram internação hospitalar e nem sequer atendimento hospitalar. Se esses pacientes entram nesse rol, provavelmente esse percentual diminui. Então a gente tem que pensar em todos esses vieses. É até aquela coisa que eu falei, que ele fala que é impossível você calcular com precisão durante a epidemia, né? Porque você tem que analisar depois. Né? Isso quando passa, né? Daqui a um ano a gente vai olhar para esses dados e aí sim vamos ter números certos. Isso é uma perspectiva, né? É uma perspectiva real, esses números estão aí, não é à toa. Então, agora vamos começar essa história, né? Deixando uma mensagem muito importante. O diagnóstico de ter o coronavírus, você ter um exame coronavírus positivo, não é um diagnóstico de morte. Algumas pessoas estão desesperadas, querem saber se tem ou se não tem o coronavírus. Os pronto-socorros aumentaram os atendimentos num percentual abrupto, né? A gente quase dobrou os atendimentos no pronto-socorro, com pessoas que vão ao pronto-socorro para querer saber se tem o coronavírus. Isso é uma conduta ruim, isso piora não só a taxa de contaminação, né? Porque quando você vai a um hospital, a chance de você se encontrar com alguém que está contaminado é muito grande. Então, um pouco mais de calma, né? Esses números nos orientam muito. Nós já conhecemos outros vírus aí nesse histórico, H1N1, foram vírus em que passaram pela nossa história, deixaram suas marcas, nos ensinaram muito a tratar esses vírus. E agora vem o corona, que a grande preocupação do corona, Henrique, é que todos nós estamos suscetíveis. Né? Nenhum de nós tem anticorpos contra a infecção do coronavírus. Então, qual é a preocupação e por que as autoridades e as televisões praticamente só falam nisso? Porque todos somos capazes de nos infectar. E a gente precisa que essa infecção seja um pouco mais progressiva, um pouco mais lenta. A gente não pode deixar que muita gente se infecte de uma vez. O sistema de saúde não dá conta. Se quebra o sistema. É como todo mundo querer ir ao cinema. Se você tem lá 500 pessoas que podem ir no cinema, se chegam lá 50 mil para assistir o mesmo filme, a coisa barreira. Se a gente for de 50 em 50, de 500 em 500, a gente tem aí uma forma de atender esses pacientes que precisam de atendimento hospitalar. Então as medidas para que sejam evitada a contaminação são importantes, né? A gente tem aí discussões se são coisas exageradas ou não, mas... Até a pergunta que eu ia te fazer com relação a esses números, assim, lógico, você tem o CIS, né? Se todo mundo vier, CIS, né? Isso é muito se, mas os números hoje que você tem oficiais são esses. Então eu até estava vendo ontem um podcast sobre o epidemiologista, que ele é um cara americano, ele tá até bem interessante, que eu achei a visão dele muito... Porque
porque ele falou assim, você tem hoje algumas pessoas falando que é o fim do mundo e algumas pessoas falando que você não tem que se preocupar com isso. E eu gostei da perspectiva que ele fala assim, nenhum dos dois está certo. Eu acho que assim, aí até o cara faz a comparação com a gripe espanhola, que a gripe espanhola foi em 1918 e ele teve uma taxa de mortalidade entre 2,2% e 3%, que é mais ou menos. Tá dentro. E matou 50 milhões de pessoas. Ele falou assim, se esses números que estão hoje se confirmarem, você tem um caso grave. Se não, não é um caso tão grave assim. E eu achei legal a perspectiva dele, que ele falou o seguinte, o número certo é importante porque o número exagerado você gera um pânico, que não é bom, mas o número, às vezes essa coisa de passar que não é tão grave assim, também gera um desleixo por parte da população, que aí e eu acho que um desencontro de entender o que está sendo feito. Porque, por exemplo, por que estão fechando as escolas? Porque se o cara tá me falando que a taxa de mortalidade é baixa, que eu não tenho que me preocupar com isso, por que ele tá fechando a escola? Né? Aí você começa a gerar uma tensão. Gera muitas dúvidas, né? São muitas perguntas que geram. Por isso que eu fico um pouco na dúvida. Eu tô fazendo as contas aqui, a taxa, principalmente para doenças respiratórias, né? Você vai pegar, por exemplo, o ebola. Sei lá, o ebola tem 44% de taxa de mortalidade. Só que a forma de transmissão é muito mais... menos capaz de transmitir. Exato. Aí você tem, sei lá... A febre amarela, por exemplo, é 2% e 3%, mas é um mosquito, é um vetor diferente, não é? Aqui a gente tá... Se você tiver com... Se eu tiver adquirido lá no hospital, provavelmente você já vai sair daqui com corona. E até, por exemplo, e eu acho interessante até eu gosto de fazendo conta, né? Por exemplo, eu peguei o IBGE, por exemplo, a pirâmide etária do Brasil, você está com 12% da população entre 50 e 59 anos. Nessa faixa etária, ou seja, você tem, se você for pegar 209 milhões de pessoas, você está falando de 25 milhões de pessoas nessa Bota faixa. 2,5% disso, ou até 15%, que esses pacientes têm mais chance de complicar. Você está falando de 200, 300 mil mortes. Né? Então, eu acho assim, não é algo para pânico, mas também não é algo para... É isso, Henrique, essa é a mensagem. Essa é a mensagem que a gente está tentando passar, né? A gente tem que assumir a responsabilidade individual de não deixar o corona se proliferar numa velocidade muito alta. Acho que essa é a mensagem principal, de que todos nós temos responsabilidade nisso. A mão é um dos principais contaminantes. As superfícies, né, quando a gente fala aqui, essas gotículas caem em cima da mesa, no seu celular, no volante do carro, na maçaneta da porta. Então a mão é um grande vetor, porque às vezes você não está infectado, mas você pega nessa maçaneta e pega em outras 4 maçanetas. Ainda que você não coce o seu nariz e você não se infecte, você agora tem 4, 5 maçanetas que vão ter capacidade de contaminar. O vírus dura fora do organismo de 2 a 8 horas. Então isso é uma mensagem importante, ou seja, aquela mãozinha que colocou ali 8 horas da manhã, ele vai contaminar 10 horas, esse vírus pode contaminar que está ali na maçaneta. E a outra preocupação é com o padrão de quem está sintomático. Então uma visão importante é, qualquer pessoa que tenha sintomas gripais, ela deve ficar um pouco mais isolada, evitar de ir em locais de aglomeração, e o uso da máscara. Esse é muito importante, porque você usar máscara para não se contaminar, essa não é uma medida tão eficiente. A máscara se faz eficiente quando você evita que as gotículas que estão presentes na fala, na tosse, no espirro, no escarro, saiam, né, de perto de você. Então não é mais uma proteção para você, é para os outros. Exato. Por isso que hoje os pronto-socorros, né, alguns pacientes falam, doutor, tá tudo bem? Porque a pessoa chega lá, tem 30% das pessoas do pronto-socorro com máscara. Isso é uma medida para que não só o coronavírus, como qualquer outro vírus que se prolifera via ar, não se prolifere. Que a gente tem esse cuidado para que ele não se prolifere. Então, essas medidas precisam ser importantes quem tem sintomas. Quem está assintomático, é importante tomar alguns cuidados, né? Porque se você se expõe a uma população maior, se você vai num local que está cheio, o risco de você contaminar é sem dúvida aumentado, né? Você tem 100 pessoas ali, a probabilidade de ter uma contaminada é maior se for num lugar que tem 5 pessoas. Então essas medidas são legais, mas os sinais gripais leves, se você está espirrando, tossindo, uma febrícula ali, o que é febre? A definição de febre é muito importante. Porque às vezes a pessoa fala, doutor, tive febre. Aí qual foi a sua temperatura? 37. 37 graus Celsius não é febre. Febre a gente considera a partir de 37,8.
Então, ter um termômetro em casa é importante. Então, se você está espirrando, tossindo e tendo episódios de febres ou febrículas, né, uma temperatura próxima ali de 37,8, a melhor coisa que você tem a fazer é ficar em casa. Neste momento, não vai para o hospital. Você ir a um hospital, você está cometendo um erro, porque você aumenta a chance de se infectar. Se você já tem uma gripe por outro vírus, se você for infectado pelo coronavírus, ele já entra no organismo que está inflamado. Então, ir ao hospital nessa condição não é uma boa escolha. Qual é o momento de ir no hospital? Quando esse padrão se agrava. Se você já está ali há 3 dias, sentiu um pouquinho de melhora, maravilha, esquece o hospital. Se o perfil respiratório começa a deteriorar, se você começa a sentir falta de ar, você sai do seu quarto e vai até a cozinha, sente um cansaço. A tosse está com um vigor um pouco maior, a produção de catarro, de secreção está maior. Ou a temperatura está de difícil controle, ela começou a atingir temperaturas que passam de 38, tocam 39, e ainda usando um antitérmico, um paracetamol, uma dipirona, essa febre está de difícil controle, esse é o momento de você procurar o auxílio médico. Entendi. Que aí você não vai ficar entupindo para o socorro. E acho que principalmente para quem está naquela faixa entre 10 e 40 anos, que aí realmente é 0,2 a taxa de mortalidade, então não, acho que... E é daquilo, né? Se isola um pouco para evitar o contágio. Tente se recuperar, esse é um momento de você diminuir a intensidade das atividades físicas ou até suspender, se hidratar bem, se alimentar da melhor forma, tentar ter uma boa noite de sono. Então essas gripes, né, esses resfriados, esses padrões virais e até mesmo o coronavírus, a gente tem que lembrar que em torno de 80 a 90% das pessoas jovens que vão pegar o coronavírus vai ser aquela gripinha que você fala, não é possível que isso foi o corona. E é até interessante, assim, que nesse mesmo podcast que eu estava assistindo, o infectologista falando que essa é uma das formas, enquanto você não tem vacina, de você frear a propagação da doença. Que a partir do momento que uma pessoa pega e se recupera, ela passa a ser um escudo de transmissão. Então, Exatamente. Vamos supor, esses 90% das pessoas que estão pegando, as pessoas mais jovens, ela não vai transmitir. Então você vai aumentando esse escudo, então a doença passa a desacelerar de uma forma natural. Você tem um preço a pagar por isso, se a taxa de mortalidade realmente for mais alta, mas querendo ou não, cada pessoa recuperada é uma pessoa a menos para e que está imune e que vai respirar o corona depois e não vai gerar sintomas. E não vai transmitir então, também. Ou seja, de um modo geral, a gente sempre quer ver o depois, né? Daqui 6 meses a 1 ano em que a contaminação vai acontecer, é impossível a gente evitar isso. O que está nas nossas mãos é para que ela aconteça de uma forma mais suave, mais progressiva. Isso sim está nas nossas mãos. Agora, dizer que ela não vai acontecer, ninguém vai frear essa infecção. Ela vai acontecer. O Brasil é uma realidade, né? Nós já estamos tendo aí casos entre pessoas daqui. A contaminação comunitária já não é mais importada, né? Já é uma contaminação entre pessoas que não teve contato com essas áreas endêmicas, que foram os epicentros, né, iniciais. Mas de um modo geral, a preocupação é sem dúvida com os idosos. Os idosos têm uma taxa de complicação, não só para o coronavírus. Qualquer pessoa com 70 anos, que seja diabético, hipertenso, tem algum grau de insuficiência cardíaca, se ele pegar uma dengue, se ele pegar uma diarreia, se ele pegar qualquer doença, ele tem muito mais chance que um paciente jovem de migrar para um quadro complicado. Então o coronavírus é mais um agravante, né? Ou seja, ele vai se contaminar se tiver contato. Então os idosos a gente precisa ter realmente uma atenção muito grande, né? Você que tem seu pai, seu avô... porque a partir de 60 anos você já está com 3,6, né? Que já é uma taxa... A partir de 60 esses números começam a dobrarem, né? A se multiplicarem com muita facilidade. Pacientes acima de 70 anos com comorbidades, esses pacientes têm quase 40% vão precisar de internação hospitalar. E desses 40%, quase metade vão gerar um quadro grave, né, que aumenta muito o risco de morte. Então, ou seja, é algo a se preocupar, mas do jeito certo. Não aquela preocupação louca, quero ir para o hospital para ver se eu estou com coronavírus, espirrei, tenho que ir no hospital. Não, de forma inteligente, né? Nem o extremo de que o mundo vai acabar e nem o de extremo que não está acontecendo nada, que não é isso. A gente tem que pegar as coisas boas de tudo isso. Foi até por isso que eu quis perguntar isso para você, justamente por isso, porque assim, eu acho que o descasamento das ações com a informação, você vê muita gente mesmo falando, não, isso... Eu já vi alguns infectologistas, não, isso é só um resfriado, isso não tem nem capacidade de matar, assim, falam como se não fosse nada.
E ao mesmo tempo você tem medidas tão bruscas que eu acho que esse descasamento acaba gerando mais pânico do que você falar a coisa. Eu acho assim, ou seja, o desleixo de um lado, o pânico do outro e fica faltando a informação correta no meio, né? A gente está fazendo uma analogia com o ciclismo, né? Imagina uma prova que esteja participando 10 mil pessoas e que ciclistas bons, não aquelas provas que têm uma disparidade muito grande. Pensa numa categoria em que todos têm ali mais ou menos as mesmas chances de ganhar. E essa corrida tem 100 quilômetros. Imagina que a gente está aí no quilômetro 15. Você não tem ainda como prever o que vai acontecer lá no quilômetro. Quem é que vai ganhar essa briga? Então a gente faz muitas análises. Pô, esse cara está com uma bicicleta melhor, esse cara ganhou um campeonato anterior. Então a gente tem algumas informações, alguns indicadores em que nos diz mais ou menos o que vai acontecer lá no fim, mas a gente está no quilômetro 15, né? Estamos no início da infecção aqui no Brasil, já é considerado uma pandemia, então o status de pandemia, só isso, ou seja, a Organização Mundial de Saúde coloca o coronavírus hoje como uma pandemia, então esse é um status alto de preocupação pela capacidade de infectar um número gigantesco, né? Alguns infectologistas e epidemiologistas chegam a falar em 50% da população mundial vai ser infectado nessa brincadeira aí. Então é um número muito alto, né? Eu acho que no Brasil a gente não vai chegar a tanto, não sei se 50% da população brasileira vai se infectar, mas se a gente pensar em 30% de mais de 200 milhões de habitantes... Se essa taxa de mortalidade se confirmar, é um problema. É um volume grande, né? Porque quando é um número, né? Quando a gente olha esse número, a gente não pensa que esse número é nosso pai, é nossa mãe, é nosso irmão, é nosso tio. É isso que eu tô falando, que as pessoas falam, não, é só gente mais velha. Só que, o mais velho é o teu pai, o meu pai... Exatamente, pra gente, meu amigo, eu quero que meu pai é 100% pra mim, meu pai não é 2,1%. Exatamente. Então, a gente precisa realmente se preocupar, né? A bisavó do Lucas, né? Que é a mãe do meu sogro, tá com 85 anos, né? E ela vem me perguntar, Luciano, eu tô tão bem, eu não posso ir na minha missa, eu não posso ir na padaria, no mercadinho. Não. Eu falei, não, Beza, a senhora tem que ficar em casa, né? Não tem nada melhor que a senhora pode fazer do que ficar em casa. Deve ir no hospital para ver se tem alguma coisa. Não, de jeito nenhum, fique em casa, né? Então a gente tem que orientar dessa forma. Então, assim, de uma forma, qual é a nossa responsabilidade individual? Primeiro, se não tem sintomas, não vá ao pronto-socorro. Se esses sintomas forem leves, inicialmente não deve ir ao pronto-socorro, mas isso é algo que tem que ficar sendo avaliado. A gente se conhece. Normalmente o padrão respiratório com coronavírus ele é um padrão único. Você vai sentir que está ruim. Falar, cara, minha respiração não está legal, estou cansando muito fácil. Esse é um momento de você procurar o hospital. Essas pessoas que estão sintomáticas, estou espirrando pra caramba. Máscara. Essa máscarazinha comum vale muito a pena você usar ainda aqui dentro de casa para não contaminar todos os objetos e todas as superfícies dentro da sua casa. Porque seu filho, sua esposa, seu pai, as pessoas que trabalham contigo aumentam a chance de serem infectadas. Com relação à mão, que é outra coisa que preocupa muito. A mão, sempre que possível, lavar com água e sabão, essa é a melhor medida. Água e sabão, cara, o vírus não consegue ficar preso na superfície da mão. Se você tiver o álcool gel disponível, pode usar o gel logo em seguida, mas esse gel, logo após a lavagem abundante da mão, e tem que ser uma lavagem verdadeira, né? Que tem pessoas que lavam a mão assim, daquela... Então uma lavagem que você limpa as superfícies, né? As palmas, a parte de cima da mão, entre os dedos e um pouco do punho. Essa é uma lavagem que não precisa de álcool gel em seguida. Está à disposição o álcool gel? E aí tem que ser um álcool gel 70%. Né? Então o álcool menor que 70%, ele não tem tanta eficiência para matar o vírus. Acima de 70%, em no máximo 3 minutos, esse vírus está morto e não consegue proliferar. Se você não tiver condição de lavar a mão, aí sim é legal você ter o álcool gel, né? Ou seja, entrei no ônibus, né? A realidade de pessoas que entram no metrô, no ônibus, está compartilhando o mesmo ambiente com muita gente, pegou alguma coisa? Cara, pegou alguma coisa, né? Importante pegar e saber que sua mão pode estar contaminada, mas na mão ele não entra. Ele precisa de mucosas. Então, se você não levar essa mão na boca, no nariz ou no olho, ou não respirar, né, esse ar infectado, essa gotícula infectada,
probabilidade de você se infectar é muito baixa. Então, sempre que você teve contato com superfícies, tomar cuidado para não colocar a mão em outros lugares e principalmente nas suas mucosas. Teve a oportunidade, álcool gel nesse momento é importante. Chegou em algum lugar que está disponível água e sabão, lave as mãos. Né? Então, o álcool gel, logo em seguida, que se for possível, lava a mão. Bom demais, gente. Sim, não estamos falando nada de ciclismo, mas na verdade é sobre isso. Realmente o mundo está parando, o mundo do ciclismo, porque na Europa a coisa está realmente complicada, que nem vocês viram aqui. Eu falei de Itália, Espanha, Alemanha, França, ou seja... É uma pandemia. Com um negócio, P maiúsculo. E são os principais locais do ciclismo, enfim. Mas eu acho importante trazer essa informação, como eu falei com vocês, o Luan é um cara que eu confio muito, eu acho ele um cara muito sensato, e eu tenho visto uma certa insensatez nisso. Então, a ideia é essa, trazer um pouco de informação aí para vocês. Bom, acho que com relação aos ciclistas em especial, esse não é o momento de treinar forte. Ou seja, quando... Não baixar a imunidade. Exato. Não é momento de fazer aqueles tiros, fazer o ápice do seu treino, porque um treino como esse, vou subir 10 vezes essa subida aqui com a inclinação de 18%. Isso machuca. Por mais que você esteja preparado, isso sai do seu padrão e isso machuca as vias respiratórias. Claro que se você tiver tudo bem, esses machucados, né, são machucados que podem até te dar benefícios e aumentam a tua capacidade, a tua performance. Mas nesse momento, se você inspirar um vírus com esse pulmão já pré-machucado, o risco de você complicar é muito maior. Entendi. Então esse é um momento em que você não precisa parar de treinar, pelo amor de Deus, não é essa a mensagem, mas não é hora de você sair do seu padrão de treino. É hora de você manter ou até tirar um pouquinho o pé. Isso é importante para que você não se exponha e não diminua a tua capacidade primária de se defender contra os vírus nesse momento aí em que tem vírus novo na área. Luzão, valeu, cara. Beleza. Esse cabo é bom, viu?